Nessa aula em específico, iremos tratar sobre a proposta de intervenção. Você não pode sair daqui com dúvidas. Vamos lá. A proposta de intervenção, eu fiz esse resuminho para vocês lá na aula de estrutura de conclusão, lembra? Mas aqui vamos a fundo nesse assunto. A proposta de intervenção é uma coisa obrigatória e exclusiva do Enem. Tem uma competência que analisa somente a proposta de intervenção, que é a competência número 5. Então, isso aqui pode parecer algo meio bobo, mas vale 200 pontos da nota final da sua redação, tá? Então, vamos lá. A proposta de intervenção, ela precisa ter esses 5 elementos aqui, que é o agente, a ação, o modo e meio, finalidade e detalhamento. Parece muita coisa, né? Mas depois de escrever um monte de redação, isso aqui vai ficar gravado na sua mente. Agente, ação, modo e meio, finalidade e detalhamento, tá bom? A finalidade, ela tem um outro nome também, tipo modo e meio. A finalidade pode ser finalidade ou efeito, tá? Às vezes você pode ver alguém falando de efeito, mas é a mesma coisa que finalidade. Então vamos lá. O agente é quem executa a ação. Lembra, a proposta de intervenção é a mesma coisa que uma solução. Então, você tem que criar uma solução para o problema do Enem. E é isso que garante que a redação do Enem seja sempre um problema, porque não tem como você criar uma solução para algo que não é um problema. Conseguiu entender? Então, o tema da redação do Enem vai ser sempre um problema, e você precisa criar uma solução para o tema. Não exatamente para o tema, isso é importante. Você precisa criar uma solução para as causas que você apontou. Lembra que a nossa estratégia aqui de escrever é você, lá na introdução, apontar dentro da tese, apontar 2 causas para o problema ainda existir? Aí você apontar causa 1, causa 2, e no desenvolvimento, a sua causa 1 vai ser o desenvolvimento 1, e a sua causa 2 você vai tratar no desenvolvimento 2. Então, você apontou essas 2 causas. Na conclusão, você precisa resolver as causas que você apontou no desenvolvimento. Então, você não precisa resolver o problema todo. Vamos supor que o tema seja, deixa eu ver, maus tratos aos animais. Você não precisa resolver o tema grandão, maus tratos aos animais. Você vai precisar resolver as causas que você apontou. Vamos supor que você botou a culpa no governo, que é a primeira coisa, o primeiro argumento que vem em mente. Você botou que a culpa é do governo, botou negligência governamental. Então, não, vou botar até falta de fiscalização. Vamos supor que o tema grandão seja maus tratos aos animais, que já tem uma lei pra isso, né, que maltratar animais é crime. E aí, só que o problema continua existindo, vamos supor que eu tô fazendo a redação, tá? O problema continua existindo por causa da falta de fiscalização. Então, tá vendo? Essa falta de fiscalização foi uma das minhas causas. Aí, eu não preciso resolver o problemão, lá na proposta de intervenção, que é maus tratos aos animais, e sim a falta de fiscalização, tá bom? Isso é bem importante. Você resolve os problemas apontados na causa, não o problema grandão, tá? Então, voltando. O agente é quem executa a ação, é quem vai resolver aquele problema. Então, pode ser o governo, ministérios, mídia, escola. Eu não acho legal você colocar só governo. Eu prefiro que você coloque mais específico, entendeu? Bota Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Meio Ambiente, a mídia, a escola. Isso aqui já é de outra coisa, né? Mas para governo, pode botar ministérios, secretarias, prefeituras, pode usar tudo. O legal da proposta de intervenção é como se você fosse um presidente por um dia. Então, você tem ministérios, você pode colocar forças armadas, então exército, marinha, aeronáutica, tudo à sua disposição para resolver aquele problema, tá bom? É bem legal por causa disso. Você não tem uma coisa que te prende. Então, governo, ministério, a mídia, a escola, a família. Vamos ter uma aulinha só sobre a gente, para você ter essa lista aí completa na hora de escrever a sua redação. Aí depois vem a ação. Se o agente é quem executa, a ação é o que vai ser feito. Então, você pode criar uma lei, maior fiscalização, investimento na área. Então, tudo isso aqui são ações, é o que deve ser feito para melhorar aquele problema. Então, vamos supor, pegando aquele exemplo lá da falta de fiscalização, que por isso que existe maus tratos aos animais. Na ação, logicamente, eu teria que exigir uma maior fiscalização, entendeu? Então, vamos lá, tem agente, tem ação, aí depois o modo. O modo é como que vai ser feita essa ação, entendeu? Por meio de quem? Vamos supor que você fale que precisa construir mais escolas. Mas como que vai construir mais escolas? Da onde vai vir esse dinheiro? Tá vendo? É tudo muito detalhado, você tem que pensar muito bem antes de fazer a proposta de intervenção. A finalidade, ou efeito. O que isso aí vai provocar?
essa proposta? O que ela vai provocar? Quais serão as consequências? O que vai mudar depois dessa sua proposta de intervenção? Então, é aqui que entra a finalidade. E o detalhamento é que você vai escolher um dos outros 4. Então, você pode escolher o agente, a ação, o modo e-mail ou a finalidade para detalhar. E aí, detalhar é você trazer uma informação a mais. Também vamos ter uma aula em específico sobre isso, tá bom? Vamos olhar aqui um exemplo desses 5 tópicos aqui. Desses 5 tópicos aqui em ação. Vamos lá. Torna-se evidente, portanto, que o acesso não democrático ao cinema no Brasil é um entrave que precisa ser solucionado. Lembra da estrutura de conclusão? Então, ó, o anúncio da proposta. Sendo assim, o Estado, tá vendo? Aqui botou só o Estado, mas eu gosto que vocês sejam mais específicos, mas não tem problema. O Estado deve investir, ó, então, a ação, deve investir na ampliação do alcance desse programa cultural, por meio, aqui o modem, por meio da capitalização das empresas exibidoras. O legal é você facilitar a vida do seu corretor. Sempre falo isso, né? Facilita a vida do corretor para ele facilitar a sua nota. Quando você coloca por meio, ele já sabe que você colocou o meio. Você já deixou bem claro, olha, por meio. A mesma coisa com a fim de. Já tá bem claro que é a finalidade, entendeu? Porque aqui o corretor, ele vira professor de matemática. Cada pontinho desse aqui vale 40 pontos. Então, colocou a gente, ele, 40 pontos. Botou a ação, mais 40. E assim vai até completar 200 pontos. Então, quando você já bota por meio de, a fim de, já deixa bem claro o que você está querendo. Entendeu? Então, lá. Isso ocorre, por exemplo, aqui o detalhamento, ó, ele está dando um exemplo para detalhar. Isso pode ocorrer, por exemplo, com a concessão de subsídios fiscais a instituições privadas que comprovadamente promovam a construção de cinemas nas áreas carentes do país, a fim de que a acessibilidade a essa atividade de exibição seja garantida de forma igualitária. Tá vendo? Aqui tem os 5 elementos em ação, para vocês entenderem. Mas aí, tem mais aqui, tá vendo? Aí entra a questão, eu devo fazer uma proposta ou 2 propostas? Afinal, lá no desenvolvimento você aponta 2 causas, uma causa no desenvolvimento 1 e outra causa no desenvolvimento 2. E aí vem a questão, faz uma ou 2 propostas? Aqui, nesse exemplo de redação também nota 1000, são 2 propostas, tá vendo? Tem essa proposta aqui e aqui, ó, além disso, ademais, a mídia, blá blá blá, e vem outra proposta. Vamos às soluções. Existem redações com nota 1000 em ambas as situações, por incrível que pareça. Tem redação nota 1000 que tem uma só proposta de intervenção e tem outras que tem 2. Aqui, ó, esse exemplo aqui, que foi o que a gente viu, tem duas propostas. Mas esse exemplo aqui só tem uma, olha. Cabe ao Ministério da Cultura, que nem existe mais, órgão responsável pela garantir a população, oportunidades, blá blá blá. Tá vendo? Isso aqui só tem uma proposta, mas mesmo assim tirou 1000. O que acontece? Como a redação do Enem ela é corrigida por seres humanos e é suscetível a erro. Por quê? Às vezes um corretor pode falar, poxa, não achei isso aqui completo, e aí tira ponto. E o outro fala, não, tá completona, e deixa aquilo ali. E aí você acaba perdendo ponto e não tira 1000 na redação. E às vezes você nem perde ponto. Na verdade, quando você faz... Vou explicar melhor. Por que às vezes não colocar 2 propostas tira ponto? Porque você perde ponto em projeto de texto. Projeto de texto é aquele negócio de organização. Aí o corretor pensa, pô, ele apontou 2 causas ali em cima, mas só tá resolvendo uma, então o projeto de texto dele não tá muito bom. Aí você não perde ponto nem na competência que avalia a proposta, e sim na competência de projeto de texto, que é a competência número 3. Olha só como uma coisa liga a outra. Mas, se você conseguir resolver as duas causas, aquelas 2 causas que você apontou no desenvolvimento, com uma conclusão só, não tem problema. Que foi o caso dessa redação aqui, ó. Ela resolveu as 2 causas que apontou lá no desenvolvimento com uma solução só. Matou 2 coelhos com uma cajadada só, né? Esse ditado popular aí. Enfim. Então, solução. Você faz uma proposta, se for possível resolver as 2 causas em uma proposta. Então, as 2 causas lá do desenvolvimento, você consegue resolver em uma proposta? Show! Pode ir, assim que vai dar certo. Agora, faça 2 propostas quando não conseguir resolver o problema em uma. Mas atenção! Quando for fazer 2 propostas, apenas uma deve ser completa.
A outra pode conter apenas 3 elementos. A proposta de intervenção, vamos lembrar, aqui ó, ela precisa ter esses 5 elementos aqui, né? Ação, agente, modo, meio, finalidade e detalhamento. 5 agentes. Quando você for criar 2 propostas para tentar resolver aqueles 2 problemas, igual esse aqui, ó, igual esse aqui, 2 propostas, você não precisa colocar os 5 elementos nas 2 propostas. Olha, a proposta dele, a solução número 1 da pessoa que escreveu isso aqui, vem até aqui. E tem as 5. Tem aqui, ó, o agente, a ação, o modo e meio, o detalhamento e a finalidade. Tem as 5, tá completona. Ganhou ponto nessas 5 por essa aqui. E a outra, tá vendo? Ademais, a mídia deve colaborar. Não tem todos os elementos. Você não precisa colocar todos os elementos. Por quê? O que vai valer para C5, para a competência que avalia a proposta de intervenção, é essa aqui, é a solução completona. Essa aqui, ela só está aqui para suprir o projeto de texto. Então, ela não vai contar ponto. Ela só vai suprir o projeto de texto para mostrar organização. Então, se for fazer 2 propostas, uma tem que ser completona com os 5 elementos e a outra não precisa. Você só coloca 3 e já está de bom tamanho, tá bom? Complicado? Mais ou menos. Ficou com dúvida? Você sabe que pode entrar em contato com a gente que vamos resolver esse problema, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo. Beijos!